Neurostorytelling é sim uma concepção, uma pegada muito interessante, que é contar história. É uma ciência já que está bem desenvolvida. Tem um livro que eu indico, o Robert McKee, Storytelling é o nome do livro. É um livro de quase 1000 páginas, mas é excelente. Na realidade, o Robert McKee, que foi um mentor de Steven Spielberg, ele ensina ali os roteiristas. E ali ele não usa esse termo de neurociência. Mas se você ler esse livro, você vai perceber que tem sim uma pegada muito, muito interessante de neurociências, onde ele atua com neuroplasticidade. E o nosso bate-papo de hoje aqui é neurostorytelling para professores. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Vamos lá. Você se lembra daquele professor que marcou a tua vida. Por outro lado, você viu muitos professores que eram enfadonhos. Eu sempre faço uma ênfase, né? No Brasil, a gente tem um problema sério, né? Que muitos professores dão aula, mas não são professores. Dar aula não quer dizer necessariamente que a pessoa sabe ensinar. Ah, é um excelente profissional, um excelente médico, um excelente jurista, um excelente engenheiro. Já vi excelentes profissionais se saírem muito bem na sua área de atuação, mas serem péssimos professores. E você já teve essa experiência. E o outro professor, talvez com uma qualificação não tão grande quanto esse outro profissional, ele ah, apresentava ou dava aula magníficas que fazem parte da tua memória até hoje. Então, nós falamos de professor memorável. Não é todo mundo que dá aula, não é todo mundo que dá aula que sabe dar aula. Mas eu fiz um estudo de alguns professores que eu tive e outros professores, e eu descobri, e eles nem sabem, esses professores nem têm ideia de que eles aplicavam neurociências. Há professores na minha infância, na minha juventude, que essa disciplina neurociência nem nem era tão assim explicada, falada, divulgada como hoje. Mas fazendo uma análise de como eles davam aula, nós não temos a menor dúvida que eles sim aplicavam neurociência. O que é neurociência? No caso, mais especificamente para a aula, neuroplasticidade. O professor dava uma aula, ele contava histórias ou estudos de caso de tal forma que aquela matéria ficava gravada na mente. Então, o professor não sabia, mas ele provocava neuroplasticidade. Eu acompanhei agora, dei assessoria a um grande profissional de meteorologia que desenvolveu um curso de meteorologia da aeronáutica para pilotos e controladores. E nós montamos o curso e eu falei para ele, olha, cada aula dessa você apresenta um estudo de caso. Não só, mas ele apresentou vários acidentes. Então, deu aula de nuvens, aula de pressão, aula de temperatura, densidade, e a cada aula ele apresentava um estudo de caso muito, muito interessante. Quando o professor trabalha com um estudo de caso, ele está contando uma história, mas que tenha emoções, ele deixa o cérebro da pessoa em estado de alerta, ele provoca disparo de elétrons, ele provoca um neuromodulador que é muito importante, epinefrina. O que é epinefrina? É adrenalina no cérebro. A adrenalina pode ser produzida aqui no pâncreas, ou melhor, uma substância em volta dos rins, ou também aqui no núcleo cirúrgico. Quando você provoca a a liberação de epinefrina, adrenalina no cérebro, aí o cérebro se transforma, os neurônios se conectam a sinapses, e aí sim, aquilo que você está ensinando fica gravado. Então, quando o professor ele faz isto, ele provoca mudança. Se não houver neuroplasticidade, se não houver mudança, não há aprendizado. E poucos professores sabem fazer isso. E você vai se lembrar do seu professor marcante, aquele que marcou a tua vida. Ele não só marcou a tua vida, antes de marcar, ele mexeu com o seu cérebro, provocou, deixou o seu cérebro no estado de alerta, teve produção de epinefrina, conexão dos neurônios, sinapse, e você aprendeu. No nosso curso, tá?
que você vai aprender isso. Lembrando que no nosso curso nós vamos trabalhar com vários níveis. O que eu vou ensinar vale para ensino fundamental, médio, técnico, educação superior e assim por diante. Os princípios, embora seja para faixa etária diferente, mas nós vamos ver que vale para todo e qualquer tipo de curso, medicina, matemática, direito e todo e qualquer nível, tá bom? Esse nosso curso, nós vamos explicar o que é neurociência e como provocar a neurociência. Para isso, temos desenvolvido o nosso curso online e também o nosso livro. Professor, o que nós ensinamos aqui é sim muito, muito interessante. Para mais informações, entre em contato com o professor Calazans, no QR Code aqui do grupo, e também o outro grupo mais específico, que é do Neuro Storytelling, e também tem chamado de Neuroeducação. Vou deixar também aqui os links para mais informações do nosso curso e também do nosso livro. E você tem o nosso contato do telefone, que é o próprio Zap, 11 986936733, e o nosso contato de e-mail, calazans.daniel@gmail.com. O que nós desenvolvemos para que você produza uma aula excelente está nesse curso, em nosso livro, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voi alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.